de volta para a última parte desta aula. Vamos botar um pouco mais de substância e coisas práticas no que a gente está falando, de incógnitas, pegando uma coisa muito simples. Eu vou pegar apenas um case bem prático, já bem batido, com mais de 10 anos, que são as operações que ocorrem dentro de um exchange ao redor do mundo de exchange de tokens. Só para vocês entenderem o tipo de confusão, o tipo de decisão, o tipo de implicação e o tipo de raciocínio que contorna esse tipo de operação. Então, vamos lá. Quando a gente pega um exchange, que ela está por aqui, geralmente ela troca dinheiro por cripto, né? Então, em algum lugar aqui dentro, a gente vai ter que ter um banco. Mas existe uma coisa que pouca gente sabe. Todas as vezes que a gente vai em sites afiliados e esses caras mandam gente para cá, eu ganho dinheiro. Que operação é esta? Como é que eu faço para pagar pessoas para trazerem para cá? Isso aqui é só marketing. Só que se esse site de afiliação aqui é um feeder, é um site de notícia que, por um acaso, ele fala que o preço desta corretora é um pouquinho mais alto que o outro. E aí? E se esse site é um site de notícia que está sendo pago para dizer, olha, aquela corretora ali tem mais gente, tem mais liquidez, a operação é mais fácil, o serviço ao cliente é muito melhor, estive lá na sede deles, o data center é super, ultra, mega, super sofisticado, tem tolerância à falha, tem um monte de coisa, etc, etc, etc. Isso no mercado formal não pode. No mercado cripto, um exchange como a Bovespa pode patrocinar um congresso de educação para novos usuários? Pode. A Bovespa tem um congresso de investidor, mas ela pode prometer lucros crescentes, falar que o Bitcoin vai subir, que segundo estimativas dos investidores, dos researchers, do cara de pesquisa, do cara mais famoso, vai chegar a $200 mil daqui até o final do ano? Não, não pode. No mundo cripto pode. A gente já viu em evento o dono da BitMEX chegar em alguns lugares e botar 18 Lamborghinis na porta de um evento. O sonho do pessoal que trada cripto é comprar uma Lamborghini tradando cripto. Isto é incentivo à formação de bolha, né? Então, esta primeira relação que a gente tem aqui já é uma relação extremamente suspeita. E, diferentemente do mercado formal, é uma relação permitida. E aí você fala, cara, entendi, mas e o que eu faço com isso? Você observa. Você bota aqui um pontinho de interrogação e isso é uma questão de compliance. Quando a gente vai para a segunda coisa, os investidores também têm uma relação com os mesmos caras. Olha só, existe uma relação A aqui, existe uma relação B. A relação B dos investidores já é de vítima. O investidor olha para isso aqui e fala, cara, eu estou gerando clique, mas eu quero usar esses sites de rankings para pegar as exchanges, para entender o que está acontecendo. Então, como é que eu, vítima, quer dizer cliente, quer dizer investidor, consigo confiar num site que o meu algoz, quer dizer meu fornecedor, quer dizer minha exchange, o meu broker, está pagando para que eu seja influenciado, por assim dizer, a fazer algum tipo de investimento lá. Isso aqui não deveria ser matéria de direito, deveria ser matéria de compliance, de operações e coisas do gênero. Mas é matéria de direito porque isso os legisladores vão ter que olhar. Porque isso a CVM já olha para o mercado de investimento formal. Ela já olha para o mercado de valores imobiliários. E o mercado de valores imobiliários é um mercado local. Imagina que eu tenho que olhar para isso para um mercado global. Como é que eu vou lidar com isso? Não sabes. Por isso que a China foi lá e falou, bloqueei. Por isso que em alguns lugares do mundo o pessoal fala, cara, isso aí é tão pequeno, é tão ínfimo, é um negócio tão de nicho que eu não quero pôr a mão. Se isto aqui voltar a ser o mercado que era em 2017, que tendia a passar a questão do 1 trilhão, só para vocês terem valores, digamos assim, aproximados, o mercado de trading de moedas normais, dólar, euro, etc., por dia é um mercado de 5 trilhões de dólares. Se o mercado de cripto chegar a 1 trilhão de dólares dia, todo mundo vai se preocupar. Enquanto não chegar nesses valores, o pessoal fala, isso aí é coisa dos nerds, coisa dos desocupados, ou coisa de quem tem pouca grana, ou o que se fala muito é coisa dos traficantes, mercado sujo, etc. Não, é um mercado de nicho, é um mercado muito pequeno. Mas este passo e esse tipo de coisa precisa ser observado se a gente quiser levar o mercado a ser um mercado profissional. E aí assim continua. Tudo bem, prestem atenção que aqui a gente só está falando de um cenário. Todas as possibilidades que existem dentro de uma
exchange, e um trader só, que é o seu trader de varejo, o investidor pessoa física que está aqui. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho os developers, o pessoal que faz ICO, o pessoal que cria fork e etc. O que é o papel do investidor para esses caras? Eu vou lá e compro o token. E esses caras aqui me dão updates do que vai acontecer com a plataforma. Qual é o problema disso? É que na ponta de cima, este cara aqui, ele tem uma relação com a exchange que ele paga listagens para a exchange. Que coisa interessante, né? Então, quando ele começa a olhar isso aqui, que ele está pagando FII para a exchange, esse cara devolve mais investidor institucional. Quando eu estava dando consultoria para ICO, um FII para um exchange custava entre 50 a 100 mil dólares. Você pagava a exchange. A exchange também fazia um papel de market maker. Ela falava, olha, eu consigo garantir uma valorização do seu token de uns 40% a 50% na primeira semana, porque eu vou comprar e vender para mim mesmo. Eu vou gerar esse movimento de trading e o token vai subir. É proibido? Não. É aceito? Não. É o quê? É uma área cinza. E aí você fala, peraí, o cara que é investidor, ele quer comprar um token. Então ele vai ali, quer olhar o ICO, tá olhando a equipe, desenvolvimento, advisor, vai pro cara, vê as web conference, olha o projeto e fala, acho que o projeto vai andar. Aí ele é cliente de uma BitMEX da vida, a BitMEX fala, olha, estou listando o token aqui. Ela geralmente, e aí tem 290 mil estratégias, uma das mais comuns é assim, o token está sendo vendido por $1, ela começa a vender por 80 centavos de dólar. Opa, lá está mais barato, vou comprar. Compra, começa a gerar movimento, etc, etc, etc. Você fala, cara, o que tem de errado nisso? Nada, se o cara que é dono do token não estivesse pagando para que isso tudo seja feito. E aí você começa a olhar que existe uma outra relação entre aqueles mesmos caras que estão aqui, que são os fornecedores de informação, e os mesmos caras que estão aqui, ó, que são os fornecedores de token. Olha, eu vou listar os seus projetos, vou começar a dizer para esses caras aqui, ó, coitados, que tem informações de liquidez, que tem coisas acontecendo aí dentro, que o seu projeto é bom, que a sua moeda está bombando, que tem muita gente procurando, que o pessoal aqui está lendo muitos textos, tem um Google Trends dizendo que todo mundo está procurando esse termo. Isto é o pump. Isso é o excesso de informação positiva sobre alguma coisa. Mercado tradicional, isso chama-se manipulação de mercado. Mercado cripto, terra de Deus dará. Novamente, estamos falando apenas de transações financeiras, tokens, exchanges, o mercado de informação, coitado do investidor, né? Nós aqui investidores, e quem está olhando tudo isso. Se vocês começarem a juntar todas essas setas, que é o que a gente vai fazer exatamente nesta aula, vocês vão entender porque o pessoal, ou porque o presidente do nosso Banco Central falava, cara, isso é tudo manipulação, é uma bolha, vai explodir, a tulipa, não sei o quê, e etc. Então, quando a gente volta para os gráficos, a gente fala assim, cara, por que existe isso? Porque este cara aqui é um jogador. Ele quer chegar na exchange e falar, cara, eu não quero pagar FII. E aí, se eu for grande, se eu realmente for investidor institucional com bolso fundo, eu vou dar a justificativa no mercado. Por quê? Porque este cara aqui, em algum momento, ele tem do lado dele uma nuvenzinha de pessoas físicas. Ele tem o pool dele que ele traz para cá e ele trada usando aqui em cima com este pool. Esses caras aqui podem ser os fund managers. Lembra? Aqui no Brasil tem clube de investimento. No mundo cripto não tem. Tem o cara que sabe fazer investimento. Se vocês acompanharam o meu raciocínio, vocês começaram a sentir um cheiro de camelo molhado em relação a isso aqui, né? Então, um dos grandes riscos que a gente tem quando começa a acontecer essa coisa aqui é ter um faraó dentro dessa estrutura. É proibido uma pessoa gerenciar os investimentos de cripto para outras? Se você for um investidor da Ancap, se você for um investidor da Ambima, é. E se não for? Não. Todo mundo deve ter visto em 2017 todas as matérias dizendo que o Bitcoin subiu 790 mil% e etc. Eu passei a ficar apavorado quando eu pegava Uber e estava falando com a pessoa no telefone, não, Bitcoin, eu volto para o telefone, o cara fala, o senhor trabalha com Bitcoin? Trabalho. Então, o meu ex-gerente de banco, ele saiu do banco e montou uma operação para me vender Bitcoin. E ele está me dando um lucro garantido de 10% ao mês.
e ficava gelado. E falava, nossa, como esse cara está prometendo isso? Esse cara nada mais era do que um market maker desse daqui, uma pessoa que tinha uma nuvem e ficava tradando nas exchanges. Quando a gente olha novamente para todas essas coisas, a gente fala, cara, aonde está o gargalo disso? Aonde isso pode ser pego? Aonde isso pode ser detectado? Em algum momento, eu tenho um banco para trabalhar. Esta operação aqui, ela não entra no mercado cripto se não entrar fiat e não sair fiat daqui de dentro. Então, geralmente, eu pego a minha grana que está aqui e quando eu vou colocar ela de volta, eu também sou olhado. Mas quando eu tiro o meu dinheiro daqui e mando para cá, eu já tenho uma fonte de controle. Nessas fontes de controle, o COAF, que a gente falou lá na aula 6 de regulamentação, ele toma conta. E aí quando você olha para essas coisas todas, existe um único ponto falho nessa corrente toda, que é justamente o banco. Qual é a relação do banco com isso aqui tudo? Nenhuma. Ele olha para isso aqui tudo e fala, cara, eu sou uma SA, tenho lei de SA, eu sou um banco que tem Bacen, eu tenho COAF, e eu tenho um monte de coisa, puta, eu só tenho coisa a perder. Quando ele vê que ele tem muita coisa a perder, ele rompe a relação. É por isso que nós, no mercado de criptomoedas, nos queixamos que os bancos estão fechando a conta, declarando falta de interesse comercial, isso é coisa anticompetitiva, isso é aquilo outro. E, na prática, eles têm muito a perder. Eles têm tudo a perder, na verdade. E existe uma outra coisa. Isso aqui é um desenho tosco de uma wallet. Quando eu pego a wallet e ela fala, cara, qual é a minha relação com isso aqui tudo? Este cara, se ele for esperto, ele deixa a cripto dele aqui. Só. Ele não tira de uma wallet física. Por quê? Porque as exchanges... Opa, deixa eu voltar aqui. Porque as exchanges várias vezes já quebraram. O maior caso de fraude que existe é um exchange que fala assim, fui hackeada. Começou na MTGOX. Volta e meia tem um caso desse. Esta semana, a última semana de março de 2019, houveram vários casos. Quando a exchange é hackeada, é o equivalente de dizer que um banco quebrou, sem fundo garantidor de crédito aqui no Brasil. Só que se ela for hackeada, aonde estão os seus bens, os seus ativos criptográficos? Estão na sua wallet em casa? Você não tem nada a ver com isso. Estão dentro da exchange? Você acabou de perder tudo e não tem para quem reclamar. Não existe legislação no Brasil que diga que o que está num exchange de criptomoeda, ela tem que te pagar tudo de volta. Não tem fundo garantidor. Essa entidade jurídica é apenas um prestador de serviço de compra e venda. Ela tem um conta corrente seu, mas não tem responsabilidade daquilo. As exchanges sérias estão tentando ser instituições de pagamento, para terem Basileia, para entrar no sistema financeiro, para terem acesso a alguma forma de garantia e para poder contratar um seguro para caso essas coisas aconteçam. Mas o Bacen ainda não entendeu que isso é uma alternativa interessante, viável ou não. Então, quando a gente começa a olhar o player de segurança, ele não tem relação com ninguém aqui dentro. Essa relação é vazia. Ou seja, é uma coisa sólida e ética de se ter. E aí o que aconteceu no ano de 2017? Passou a existir uma outra coisa, que é o quê? A exchange tem uma stablecoin em dólar. Todas as grandes exchanges hoje têm uma stablecoin em dólar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer evasão de divisa. Por quê? Não que isso seja formal dentro da lei. Mas se eu estou aqui com R$1 milhão, que eu converti em Bitcoin, botei num exchange que está, sabe Deus onde, e estou lá tradando minha stablecoin em dólar contra a moeda, outra stablecoin em dólar contra a moeda, esse dinheiro está circulando no mercado criptográfico, contabilmente eu estou fazendo lucro, né? Mas na prática eu não estou circulando dinheiro na economia brasileira, eu estou fazendo rentismo cripto bem longe daqui. Para os Estados Unidos, para o imposto de renda dos Estados Unidos, toda vez que você troca uma cripto por outra, você faz apropriação de ganho de capital. Para o Brasil, você faz quando você vende, seja lá o que for, por dinheiro, por reais. Então toda essa minha circulação que eu estou fazendo ali dentro, eu posso, por exemplo, fazer um monte de dinheiro, comprar uma moeda chamada Monero com a parte do lucro, sumir com ela, em outro momento aqui dentro eu trago de volta só um lucro pequeno e recolho imposto sobre um lucro pequeno. Por que as exchanges fizeram a moeda em dólar? Na teoria, para evitar essa questão da insegurança jurídica, tributária ou até mesmo operacional
o Banco Central fala, você não pode sair daqui e botar uma conta em dólar no exchange que está em BVI. Ah, mas eu posso sair daqui e botar numa conta que está em cripto? Pode. Então tem um token chamado Tether, está tudo tranquilo. Foi efetivamente o que aconteceu. Só que quando a gente começa a olhar para um outro serviço chamado custódia, que é literalmente aquele cofre forte e etc., que as exchanges têm com os usuários e entre elas mesmas, e a exchange começa a cobrar por isso, você passa a ter uma responsabilidade fiduciária. Na Suíça, somente custodiantes formais podem oferecer o sistema de custódia. Por quê? De que adianta eu ter custódia na mesma estrutura que eu quero me prevenir de ser hackeada? Ter uma custódia dentro de um exchange é quase como ter a raposa cuidando do galinheiro, né? Então, na teoria, num sistema financeiro formal e decente, a custódia é fora, é em outro lugar. Para o caso do banco quebrar, ou para o caso da exchange quebrar, o seu bem está protegido disso. Aqui no Brasil, as corretoras fazem custódia de títulos em outro lugar. O custodiante, ou é a CIP, ou a CETIP, ou a CBLC, alguma coisa assim. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. No mundo cripto, a Deus dará. Este tipo de coisa interessa a todos que estão desenhando um arcabouço regulatório para o sistema cripto global ou local. A Suíça olha isso muito fortemente. Porque quando ela começa a olhar esse tipo de operação, ela fala, se eu garantir todos esses detalhes, eu vou garantir que eu, Suíça, tenho o melhor aparato fiscal para fazer uma operação forte o suficiente para que quem não está nesse desenho, que é o mercado institucional, entre. Opa. Este mercado aqui, que é o mercado institucional, é um mercado de $1 trilhão. Hoje nós estamos no mercado de poucos bilhões de dólares. E se vocês olharem a quantidade de detalhes que tem apenas neste ambiente, nós não colocamos gestores de fundos, nós não colocamos aqui em nenhum lugar operações mais sofisticadas, tipo operações de empréstimo, futuros, derivativos. Isso aqui é só compra e venda. Só nessa situação de compra e venda, nós temos uma infinidade de detalhes que não estão nem mapeados, nem claramente regulados, nem de nenhuma maneira detalhados do ponto de vista nem formal de alguma regulação, nem de autorregulamentação, como está hoje o mercado de capitais formal. Nós estamos falando aí de um aparato regulatório ou um burden regulatory, ou uma excessiva regulamentação, como as pessoas gostam de se queixar, mas que passou por vários crashes, passou por 2008, 33, subida do dólar, manipulação de todo mundo e tal. Então, é um aparato regulamentar que é pesado? É, mas tem o porquê ele ser pesado. Porque ele também vive no mercado global, ele também vive no mercado eletrônico. A única diferença é a porta de entrada, os investidores, é controlada, a porta de saída também é controlado, ou seja, quem está como player no mercado, maker ou taker, também é controlado e todo mundo tem regras claras para todo mundo. Eu, enquanto investidor ingênuo ou não preparado, não posso investir em operações de altíssimo risco, onde eu perca tudo que eu tenho ou até me endivide, perdendo mais do que eu tenho. Essa é a regra do sistema financeiro internacional. E ela foi construída desse jeito por um motivo muito simples. Já aconteceu várias vezes na história, vários crashes. Né, vários desajustes, vários modelos de falha, partes pequenas do sistema que não estavam se comportando de acordo. No mundo tradicional, nós vivemos hoje com High Frequency Trading. No mundo cripto, nós vivemos com Algorithmic Trading. Todas essas operações hoje são feitas por robôs. As pessoas que eu dei treinamento em Nova York, as pessoas que saíram do mercado formal, não são pessoas que ficam na telinha, elas ficam fazendo programas para fazerem trades. E o investidor tradicional que não tem esse aparato, que não sabe nem o que é, que dirá usar computadores para investir em aparatos que são sofisticados de computadores. Esta é a função regulatória que está sendo desenhada agora. Do ponto de vista jurídico, tem uma coisa um pouquinho mais interessante. Como é que um advogado vai montar um exchange? Vai ajudar a montar o aparato de compliance do exchange? Como é que ele vai categorizar isso aqui para que ela recolha menos impostos ou tenha menos problema caso a legislação mude? Esse é um senhor desafio. É uma senhora de uma oportunidade e não existem profissionais preparados
hoje e nem no curto prazo, justamente pela riqueza de detalhes que a gente está vendo aqui. E esse é o assunto da nossa próxima, última e no topo do Everest aula. A gente se vê na aula 10, gente. Muito obrigado.